Saudações, gente bonita. Muito bom dia. Que, apesar de surpreendentemente frio, a previsão do tempo era que manhã fria fosse ontem, mas hoje amanheceu 14 graus, né? Foi um clima tempo, você vacilou, camarada. Mas eu não vou reclamar. Ainda tá poeira, fumaça, né? Seja lá o que isso for, mas o clima tá fresco. Bom dia a todos vocês. Bom, tá fresco aqui. Vamos fazer uma análise breve no nosso Bom Dia Mundo de como foram as coisas na Ucrânia. A gente pode começar compartilhando a tela, né? Vamos para a Ucrânia. Atrás da Ucrânia. Bom, Ucrânia. Bom, essa é a Ucrânia, né? Aqui, vocês me perdoam, eu dividi ela mais ou menos do jeito que ela provavelmente será, né? Entregando a Transcarpácia para a Hungria, pedaço da Rutênia, pelo menos a Rutênia Oriental e a Rutênia Central para a Eslováquia. Por que não a Rutênia inteira? Porque a Rússia tem que fazer fronteira com a Romênia, né? A Romênia é um país que precisa ser vigiado de perto. Mas entregando o Bukovna do norte para a Romênia, pegando a Transnistria, a Gagaúzia para a Rússia e... Bom, não vai existir mais Ucrânia, né? Vocês sabem disso. Não vai mais existir Ucrânia. Acho que esse é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração. Em algum momento, as coisas, evidentemente, teriam que acontecer, né? Acho que fica mais ou menos óbvio isso. Bom, acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é falar sobre esses ataques. Quais cidades foram atacadas? Como foi esse ataque? O que aconteceu? O fato, gente, é que a Ucrânia foi macetada essa madrugada. A Ucrânia foi macetada essa madrugada. Então, ponto aqui, que eu acho que a gente tem que destacar, não é que a Federação Russa perdeu a paciência. A Rússia não age com paciência ou com impaciência. Eu mesmo falo, a Rússia é paciente. Não. É paciente, não no sentido de que, vamos tolerar estoicamente os ataques ucrotonazis. Não é isso. É paciente no sentido, nós temos objetivos. Já temos objetivos. E esses objetivos precisam ser alcançados. É nesse sentido que eu falo de paciência. Certo? É nesse sentido que eu falo de paciência. Então, nesse sentido, a Ucrânia é paciente. Então, deixa eu só mostrar a coisa aqui para vocês, quais são as cidades atacadas, né? Vamos começar por Kharkov. Então, vamos colocar aqui para ficar fácil. Kharkov era Novorússia. O Google não resiste, né? Colocar o norte em cima. Então, vamos lá. Kharkov foi macetada mais de uma vez. Os ucranianos já passaram a chamar de Kharkiv, mas é Kharkov. Certo? Não vamos usar o nome ucraniano, não. Vamos usar o nome russo. Ela é russa. Sempre foi russo. Na verdade, gente, essa divisão que vocês estão vendo aqui, entre a Novorússia e a Malorrússia, sempre existiu. O que aconteceu foi que os malorrussos, né, participar do país de Ucrânia, estavam querendo forçar a ucranização de toda a porção sul e leste da Ucrânia. Toda a porção sul e leste da Ucrânia estava sendo ucranizada à força. Essa região aqui sempre teve língua russa. Todas essas cidades aqui foram fundadas por russos. Basicamente no século XVIII, algumas no século XVII. Todos, Kharkov foi fundada por russos, Kramatorsk foi fundada por russos, Donetsk foi fundada por russos, Mariupol foi fundada por russos, Melitopol foi fundada por russos, Zaporídia foi fundada por russos, Dnepropetrovsk, não é de Dnipro, não, Dnepropetrovsk foi fundada por russos, Kryvyi Rog foi fundada por russos, né? Foi nessa cidade que a besta dos Zelensky nasceu. Nikolaev, não é de Mykolaiv, não, foi fundada por russos. Hersa foi fundada por russos, Odessa foi fundada por russos. Tem outras cidades, Sevastopol foi fundada por russos.
Todas essas cidades foram fundadas por russos. Muitas dessas cidades aqui também. Sumi foi fundada por russos, Poltava foi fundada por russos. Então, esse negócio, eu estava tentando criar um país à marra, obrigando a população que fala russo, que tem cultura russa, a ser ucranizada à força. Esse é o problema desde o início. Certo? Então, o Kharkov está aqui do lado da fronteira russa. Foi macetada. Então, quando eu falo de paciência, é paciência no sentido mais simbólico. A Rússia não age com paciência ou com impaciência. A Rússia age com técnica, com tática. Krivoi Rog foi macetada. Nós mostramos Krivoi Rog. Mas aqui novamente, ó, Krivoi Rog. Krivoi Rog foi macetada. Né? Aqui, Krivoi Rog. Cidade onde nasceu Zelensky. Foi macetada essa madrugada. Foi só Krivoi Rog? Não. Quer ver? Kremenchuk. Kremenchuk foi macetada. Eu nem sei onde fica essa Kremenchuk. Vamos atrás de Kremenchuk. Tem umas cidades que realmente eu não sei. Kremenchuk. Porque no Oblast de Poltava. No Oblast de Bakuya, Kremenchuk. Pelo jeito não é uma cidade pequena, não. Kremenchuk foi macetada, cara. Kremenchuk, macetada. Vamos ver outra cidade que foi macetada pelos nossos colegas. Vinitsa, essa Vinitsa é importante. Que é a Vinitsa. Aqui, ó. Vinitsa. Nossa Senhora, socorro. Vinitsa não tem nada a ver com Veneza. Vinitsa tem a ver com vinho, né? Vinitsa foi macetada. Vinitsa foi macetada, verdade seja dita. Kropotvinitsky, também não sei onde fica isso. Vamos localizar aqui Kropotvinitsky, macetada. Certo? Vamos localizar aqui onde é que está Kropotvinitsky. Vamos lá. Kropotvinitsky foi macetada. Vamos ter uma noção do que aconteceu essa madrugada. Na verdade, não é incerto se os ataques já terminaram. Os russos lançaram a saraivada, pouco depois que a gente encerrou a live, e pouco antes a gente acordar, lançaram outra. Então, os russos estão animados mesmo, tá? Fazer o inverno começar quentinho na Ucrânia. Tá vendo? Não estou localizando aqui essa cidade. É Kropotvinitsky. Perdão, você escreve errado. Não acha, né? Aqui, Kropotvinitsky. Fica no Oblast de Kirovograd. Aqui, ó. Kropotvinitsky. Vamos localizar Kropotvinitsky. Aqui, ó, Kropotvinitsky. Também não é uma cidade pequena, porque ela aparece rápido. Kropotvinitsky, macetada aqui, ó. Kropotvinitsky foi macetada. Khmelnytskyi, a cidade que recebeu aquele chumbo pesado russo, mais ou menos um ano atrás. Khmelnytskyi foi macetada. Khmelnytskyi foi macetada. O que mais foi macetada? Zaporídia. Zaporídia foi macetada. Aqui, ó, Zaporídia foi macetada. Vamos lá. Dnepropetrovsk. Dnepropetrovsk foi macetada. Ela vai ter que ser reincorporada à Rússia, né? Então é natural que aqui, ó. É Dnipro, não, é Dnepropetrovsk. Foi macetada, vai ter que ser reincorporada à Rússia, como nós dissemos, né? Vai ter que voltar ao país do qual sempre foi. Que eu tanto vou querendo tomar. Brovary. Onde é que fica essa Brovary? Vamos tentar achar aqui. Brovary. Não estamos achando Brovary aqui não. Então vamos procurar do jeito mais correto, né? Onde é que fica essa Brovary? Fica no Oblast de Kiev. Boryspil já foi. Não, é na região metropolitana praticamente. Aqui é na região metropolitana. Fica entre Boryspil e Kiev, do outro lado da cidade. Né? Tipo um Osasco de Kiev, pelo jeito. Do outro lado da ponte. Estão atacando a região metropolitana também.
eu ver aqui, outra cidade que foi atacada essa madrugada. Chernigov. Chernigov não é difícil de achar, não. Aqui, ó. Chernigov, fica perto da fronteira com a Bielorrússia. Chernigov, não, lembra que eu falei, gente? E quando os bielorrussos quiserem, olha a distância, pelo amor de Deus, é só descer. Aqui, ó. Só descer. Os bielorrussos quiserem. Então, Chernigov, inclusive, pode ficar no meio do caminho. Chernigov. Foi macetada. Mas não foi só, não. Não foi só isso, não. Kiev, claro, né? Kiev, Nikolaev. Vamos lá. Kiev é a capital, né? Futura cidade federal russa. Vou até apagar isso aqui. Futura cidade federal russa de Kiev. Aqui, ó. Kiev foi macetada. Nikolaev foi macetada. Ainda não foi só isso. Lutsk. Não sei onde é que está essa Lutsk. Mas mantendo o padrão, não deve ser uma cidade pequena, não. Então não deve ser tão difícil. Aqui, ó, Lutsk. Nossa, Lutsk é perto da fronteira com a Polônia. Então, interessante. Bem perto da fronteira com a Polônia. E, claro, Odessa. O número de cidades ucranianas que foram macetadas foi muito grande. Eu acho que, salvo engano, eu não lembro de ter visto um ataque tão amplo, tão extensivo. De verdade, eu não lembro de ver um ataque tão extensivo contra o território russo tomado pela Okrotanás, né, que tem que ser libertado, né, que está hoje em poder do Estado artificial da Ucrânia. Como eu disse, não é uma questão de ter paciência ou de ter falta de paciência. Isso aí, a Rússia não vence guerras sendo paciente ou sendo impaciente. A Rússia vence guerra operacionalizando aquilo que a engenharia militar decide fazer. Então, basicamente foi isso. Essa madrugada foi uma noite em que a engenharia militar russa resolveu implementar alguns pontos. Eu acho que é a maneira mais realista de dizer as coisas, né? Nessa madrugada, a engenharia militar russa resolveu realizar alguns planejamentos, né? Resolveu realizar alguns planejamentos. Então, foi o que aconteceu. Alguns planejamentos foram realizados. É isso. Essa quantidade enorme de cidades ucranianas que foram operacionalizadas representa essencialmente isso. Não tem, como diz o outro, não tem nada para ver aqui. A gente não vamos humanizar os países, igual a Miriam Leitão fica falando dos mercados. O mercado está triste, o mercado está agitado. Nós sabemos o que é mercado. São financistas, especuladores, isso é mercado. Correto? Isso é que é mercado. Da mesma forma, aqui nós não temos os russos nervosos, os russos impacientes. Não. Os russos resolveram personalizar diretrizes. Foi o que aconteceu. Agora, se a gente descer um pouco mais para o sul, se vocês me permitem, aí a coisa é bem mais grave do que o personalizar diretrizes. Você está aí, aqui o buraco é mais embaixo. Aqui o buraco é bem mais embaixo. Aqui o que está acontecendo, e eu tenho um evento interessante, o Estado Legítimo afirmou que os Estados Unidos colaboraram com o Estado Legítimo, né, no ataque a algumas posições do eixo da resistência. Os Estados Unidos negaram, o que significa que provavelmente foi verdade, né? Os Estados Unidos, na verdade, aí é um caso complicado porque os dois países mentem como respiram. Se o Estado de Israel disse, provavelmente é mentira. Só que os Estados Unidos negaram. Então isso implica que é verdade. Porque você pega dois mentirosos patológicos. E um fala uma coisa. Primeira coisa, sempre que tem uma declaração pública do Estado ilegítimo, eu penso, é mentira. Só que, ato contínuo, os Estados Unidos negaram. Falaram, opa, então é verdade. Infelizmente, se a gente quiser extrair a verdade dessa região do mundo, ou desses governos, a gente tem que fazer malabarismos como esse.
E faz total sentido, porque ontem mesmo nós comentamos que eles não têm mais reserva, não tem reserva econômica, não tem reserva militar, não tem reserva de mão de obra, né? 1 milhão de pessoas ou mais, e aumentando a cada dia, está deixando o país. Todo mundo que tem dupla cidadania está vazando de volta para o buraco de onde eles vieram, certo? Nós estamos perdendo mão de obra numa velocidade muito grande, ao mesmo tempo que eles vão ter que fazer outras 3 coisas. Reprimir a população palestina, que exige muito recurso e muita mão de obra. Eles têm que aterrorizar a população que está presa, o que também exige muita mão de obra. E eles têm que, de alguma forma, dar continuidade à ocupação e ao ataque a Gaza. O que é primordial agora, porque se ou quando eles forem expulsos, vai ser uma derrota imensa para o Netanyahu. Então, eles têm que lidar com 3 frentes. Como nós vimos ontem, tá vendo essa faixa aqui, ó? Essa faixa entre a fronteira, tríplice fronteira, Jordânia, Síria, Estado ilegítimo, até essa fronteira que é o norte de Acre. Toda essa região aqui está sendo flanqueada por tropas iranianas que de alguma forma chegaram até aqui. Toda essa região está flanqueada. E há russos em toda essa região de fronteira. Na verdade, os russos estabeleceram bases aqui, ó. Dá para você ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá para você ver. O Monte Hermon está ocupado pelo Estado ilegítimo. Certo? Como eu disse, o Estado de Israel tem por hábito ocupar as áreas elevadas. Como isso aqui está ocupado pelo Estado ilegítimo, provavelmente o Google não vai mostrar muita coisa, mas está ocupado pelo Estado ilegítimo. Mas logo aqui sim, tem o posto, a posição Undorf, que é a área de ocupação. Você vê que aqui está meio borrado, né? A gente não sabe direito o que está aqui, porque o coisa que o Google não faz por nenhuma região sensível do Brasil, faz por um punhado de localização do Estado de Israel. Mas o fato é que aqui, se aqui tem uma base israelense, aqui tem uma russa. Uma vê a outra. Eu já vi foto dessa base. A base russa aqui, ó. Os russos implantaram a base russa aqui. Que para dizer, ó, estamos de olho em vocês, tá? Estamos de olho em vocês. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Né? Então, toda essa região aqui, que é a região da Tríplice Fronteira, que tem os otanazes, né? Estados Unidos e Israel, mas os russos e os sírios já estão aqui. Olhando, de vista mesmo, assim. Então, e sem falar em várias situações. O lendário, você não acha porque os caras apagam, né? A jossa. Mas Jabal al-Sheikh ficava por aqui. A base que os russos destruíram. Jabal al-Sheikh ficava por aqui. Já era. Você não acha. Sempre que você procura um local que é sensível para segurança israelense, tem Jabal al-Sheikh Resort, Jabal al-Sheikh sei lá o que, mas não tem a Jabal al-Sheikh que a gente quer. Tá vendo? A Jabal al-Sheikh do Estado de Israel. Mas de todo jeito ela não existe mais, os russos destruíram. É um lugar que você simplesmente não acha, eu já fiz o teste. É um lugar que você simplesmente não acha. De toda forma, toda essa região aqui, ó, toda essa região, deixa eu mostrar para vocês, daqui, isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo está flanqueado pelos russos e pelos iranianos. E aí, então, ontem, como nós explicamos, teve uma saraivada de tiros do eixo da resistência, né? A maior parte explodiu no ar, só causou barulho e impediu que eles dormissem. Mas 3 ataques cruciais foram bem sucedidos. Vamos, inclusive, compreender a natureza desses ataques. 2 foram contra forças de inteligência. Então, se você ataca a força de inteligência, você está provavelmente
buscando desoperacionalizar a mão de obra, mais do que equipamento. Equipamento pode ser substituído, e até rapidamente. Mão de obra qualificada, não. Então, praticamente o que a gente teve foi a anulação de mão de obra qualificada da inteligência israelense. Difícil de ser substituída e difícil de trabalhar sem, né? Esse é o ponto. É tanto difícil de ser substituída quanto difícil de se trabalhar sem ela. E um ataque realizado contra Tel Aviv, ainda não se sabe direito qual foi o alvo. Mas seja como for, o eixo da resistência ontem deu 3 enxadadas muito precisas que certamente causaram danos ainda maiores para o Estado legítimo. Esse tipo de dano ele é muito interessante. Aí nós vamos comparar isso com o que aconteceu na Ucrânia. Nós já falamos várias vezes que o Estado legítimo não tem profundidade tática, na medida em que é um país minúsculo, né? Então, a parte sul é um deserto, que basicamente só tem lagartos. E como o terreno é montanhoso, quase não dá para fazer pista. As pistas de pouso de decolagem estão quase todas junto à fronteira com a Jordânia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Então, você tem... O Estado de Israel precisa desesperadamente de pistas de pouso de decolagem, porque a única força operacional deles realmente é a Força Aérea. Então, você tem essa pista aqui, que é o aeroporto que serve a cidade de Eilat, né? Que também já está sendo bloqueado. E se você for analisar, se for caminhar ao longo da fronteira, no vale, isso aqui está bem abaixo do nível do mar, é bastante provável de a gente achar algum aeroporto como quem não quer nada, né? Vamos caminhar aqui. Uma vez eu consegui achar um punhado, mas estava de noite e já não estava necessariamente ao vivo, né? Aí dá para ter paciência. Mas lá, vocês podem ver que ao longo da fronteira com a Jordânia, você tem um punhado de kibbutz, né, esses assentamentos ilegais. Aqui começa o Mar Morto. Tudo isso aqui é uma área coberta de sal. É um deserto implacável, basicamente inútil. É um deserto implacável e inútil. Toda essa região aqui, tudo isso aqui, ó, toda essa faixa. Aqui, ó. Isso é um deserto implacável inútil. Aqui não dá para nem... Eu ouvi dizer, disse, né, há notícias sobre que o Estado legítimo está fazendo tendas para proteção da população civil. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque o Estado de Israel não se preocupa com a população civil. Não está fazendo nada para resgatar os reféns, muito pelo contrário, né? O próprio Estado de Israel eliminou muito desses reféns, tem a tal diretriz Aníbal, que é, se for pego, se vira, você já era, né, vai para a vala. Então, isso aqui, como é que eles vão fazer essas tendas? Né? Porque não tem infraestrutura, não tem mão de obra, os recursos estão acabando, ele não se preocupa nem com a população militar, vai preocupar com a população civil, é um bando de sociopata. Então, essa parte aqui de Israel esquece. É areia, pedra, rocha, deserto, sal. Né? Não tem ninguém morando aqui nessa metade sul. Então, sobra isso aqui, gente, que não tem profundidade tática nenhuma. Não dá para esconder, não dá para manobrar. Você vê, olha aqui, aleatoriamente. Você lembra que nós estávamos falando de pista de pouso de decolagem? Você bate o olho aqui e vê elas. Aqui, ó, aqui tem uma, tem duas, tem três. Então, isso aqui é uma base. Né? Realmente é uma base. Ortel North Air Force, da Força Aérea, cara. É a base da Força Aérea. Então, o país não tem profundidade tática, não tem para onde correr e não tem para onde esconder. Você bate aqui, ó, mais um, ó. Mais um, outro conjunto de pistas de pouso de decolagem. 1, 2, 3, 4, isso aqui certamente 5, 6. O aeroporto Ben Gurion. Né? Aqui o aeroporto Ben Gurion. Então, quer dizer, um avião, gente, você não precisa destruir a pista inteira, não. Certo? Se atingir uma coisa aqui, não tem mais como manobrar. Não tem como usar a pista principal, não tem como manobrar. Atingiu outra coisa aqui, não tem como usar essa, nem manobrar. Atingiu aqui. 2 artefatos que você atinge, você desoperacionaliza o aeroporto Ben Gurion. Por que eles não fizeram isso? Se eles usam esse aeroporto para receber arma. É porque o aeroporto está lotado de gente saindo.
O eixo da resistência não vai impedir os israelenses de sair. Pelo contrário, que eles querem exatamente que eles saiam. Então, quando acontecer do aeroporto Ben Gurion for atacado, gente, é porque aí já está terminando. Aí já está terminando. Se o aeroporto Ben Gurion for atacado, a única chance de fuga vai ser a fronteira com o Egito. Certo? Não tem jeito de passar por Gaza, que eles mesmos destruíram. Então vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar essa rodovia aqui, ó, e tentar chegar ao Egito por aqui. Só que aí eles vão deparar com o deserto egípcio, né? Vai ser muito mais difícil fugir, muito mais difícil fugir. E aí, quanto mais se avança para o sul, mais o deserto é implacável em território egípcio. Então vai ficar cada vez mais difícil para organizar uma fuga. Cada vez mais difícil. Então, você tem que deixar essas áreas abertas para que a população de origem ou já europeia oriental fuja e volte para o buraco de onde elas vieram. Isso é fundamental. Não vai atacar. Isso é a última coisa a ser atacada. E como eu disse, aqui já existe. Vamos estar. O pessoal já acha um aeroporto aqui, aleatório. A pista de pouso de decolagem. Aeroporto não, pista de pouso de decolagem. Vai batendo aqui, o país é muito ridículo, é pequeno. Tal. No limite você pode usar uma rodovia. Vamos ver aqui. Vai seguindo, como quem não quer nada. O país é muito pequeno. Realmente não tem profundidade tática. Tem profundidade tática, gente. É difícil, né? Tudo isso aqui é ocupação ilegal. Toda essa terra palestina que foi tomada por esses. Né? Essa região aqui é que está sendo atacada. Está sendo. Atacar é uma palavra forte, né? Está sendo libertada. Essa região primeira que está sendo libertada. O norte da Galileia. O norte da Galileia é a primeira região que está sendo libertada pelo eixo da resistência. Olha lá, o que eu falei que é muito fácil achar uma pista de pouso de decolagem. Bateu aqui, olhou. Pista de pouso de decolagem, camarada. Tem uma área de manobra. Isso aqui é só... Um bombinho aqui não tem como decolar, cara. Porque você tira a operacionalidade da pista. Um buraco que você faz não tem como decolar, não tem como pousar. A Força Aérea do Estado Ilegítimo é a única que ele ainda tem, de fato, que eles não podem contar, né? É ataque aéreo, eles não podem fazer mais nada. O exército deles não existe. É uns bunda-mole que usa fralda para Pampers, né? A marinha deles é uma piada. Então, você só pode contar com a Força Aérea, você não precisa derrubar todos os aviões. Basta você tirar todas as pistas de pouso de decolagem de funcionamento. Mas você não tem que ter pressa para fazer isso. Não é questão de paciência ou impaciência. É questão de você ter uma determinada estratégia, você ter uma determinada tática. A tática é para realizar a estratégia. Para operacionalizar a estratégia. É sobre isso. Não é paciência ou impaciência. O Irã não vai atacar com paciência ou impaciência. O Irã vai atacar segundo os próprios planos. Ele não vai fazer isso tão rapidamente. Ora, você tem o Al-Ansarallah, dos Houthis, fazendo o serviço pelo sul. Você tem o Hezbollah, fazendo o serviço pelo norte. Você tem a resistência iraquiana, fazendo o serviço pelo leste. Você tem o exército sírio, pronto para ajudar no serviço pelo nordeste. Para que você tem que se preocupar? O Irã vai ficar quieto, ele tem o direito de resposta, já avisou da onde que vai usar. Mas não tem pressa, cara. Não precisa ter pressa. Deixa sangrar devagar, gota por gota. Enfraquece por dentro, de preferência. Fortalece o eixo da resistência interna, fortalece a resistência palestina, organiza e promove a terceira intifada. Aí sim, quando a terceira intifada começar, o Irã resolve o seu direito de resposta. O Estado de Israel não se deu o direito a um ataque preventivo, porque o Irã pode fazer, essas três aqui, escolhe três alvos fundamentais, é o nosso direito de resposta. Agora esses outros foi o nosso ataque preventivo. Pronto. Se o raciocínio vale para Israel, vale para o Irã. Agora, qual é a diferença do que está acontecendo na Ucrânia? A gente... Peraí, deixa eu só o trem passar. Pela velocidade, já está vazio. Com o tempo, a gente aprende. É uma composição grande, que está vendo a janela balançando, balança tudo. Mas está vazio por causa da velocidade.
A gente sabe o tamanho pelo que as coisas balançam. E sabe se está cheio ou vazio pela velocidade. Então está vazio. Quer dizer que tem que buscar minério em Catalão para mandar para algum lugar. No Brasil, provavelmente no mundo, né? A gente exporta as nossas riquezas em natura. Mas voltando ao assunto, qual que é a diferença entre a estratégia adotada no Sul, no Oriente Médio, e a estratégia adotada na Ucrânia? Na Ucrânia eles não estão atacando o aeroporto. É infraestrutura de outra natureza. Nós ainda não temos clareza do tipo de alvo que foi atacado. Quando a gente tiver clareza, na live de hoje, a gente fala sobre. Porque não é questão de atacar vários alvos. Para a gente ter uma ideia do objetivo, a gente precisa saber, pelo menos, mais ou menos, que tipo de alvo foi atacado. E isso não tem jeito de fazer agora. Eu não vou simplesmente especular. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido simplesmente especular. Foram atacados muitos alvos, nós mostramos, e com certeza isso faz parte do planejamento tático operacional. Para a gente ter a ideia do que os russos pretendem com esses ataques, a gente tem que saber quais alvos foram atacados. A natureza desses alvos, aí a gente consegue desenhar um quadro. Hoje de manhã, não dá para fazer isso. Só dá para dizer que nós já afirmamos. Muitos alvos foram atacados. Muitos. Bastante. O maior número, acho que desde o início do conflito. Não foi uma resposta a nada. Foi um ataque dentro de uma estrutura tática. Dentro de uma determinada estratégia. Normal, como se diz, nada para ver aqui. Só isso. À noite, quando a gente vai saber, não sei se dá para saber todos, eu acredito até que não, mas a gente vai saber a maior parte dos ataques, o que foram, o que eles buscaram atingir. A gente vai ter uma ideia muito boa. A líder e os ucranianos que estão em Kursk. Gente, os ucranianos que estão em Kursk estão nessa região aqui, ó, Chutsa. Estão nessa região aqui. Não chegaram a ocupar essa cidade, mas eles estão em volta dessa região aqui de Chutsa. Chutsa, se a gente for ver, é uma cidade pequena, cara. Pelo amor de Deus, é uma vilazinha. É uma vilazinha. Então, eles estão nessa região aqui. E eu não sei por quanto tempo eu consegui ficar, porque parece que a metade dele já foi, falando que nós vamos usar, desoperacionalizado pelos russos. Foi desoperacionalizado. Eles não podem lutar nessas pequenas florestas aqui. Já foi para o mato se esconder. O mato ou morro. Como aqui não tem muito morro, eles tiveram que se esconder no mato mesmo para tentar fugir. Essa é a situação. Enquanto eles estão perdendo tempo nessa bobagem aqui, o que está acontecendo? Os russos estão terminando de libertar Donetsk. É isso que está acontecendo. Terminando de libertar Donetsk. Porque os idiotas mandaram pouco das tropas que eles tinham para brincar de invadir a Rússia. Fazer propaganda e conseguir dinheiro, né? Dos contribuintes do Ocidente. Basicamente foi isso. Não tem jeito a gente analisar a natureza desse ataque inclemente de hoje, porque nós não sabemos a natureza dos alvos. Mas se tudo der certo, até hoje à noite a gente sabe e a gente informa para vocês. Seja como for, a noite terminou bem, né? E acordou melhor ainda para o mundo livre, realmente, né? Para nós, os 7/8 da humanidade, que não fazemos parte do bilhão de ouro da comunidade internacional. Então, eu só posso desejar para vocês um ótimo dia, uma boa manhã, né? Para todo mundo aqui. Mais, muito obrigado a todos vocês. E a gente volta hoje à noite, quando a gente tiver uma ideia clara de que tipo de alvo foi atacado, para a gente fazer uma análise mais precisa do que aconteceu. Mas eu só sei que foi bom. A gente reconhece a coisa boa, eu gostaria de agradecer aos que nos doaram o pico, que hoje de manhã, ao invés de transformar mais em semente, dessa vez a gente transformou em pão de queijo. Muito obrigado, gente. Até mais.